E aí, galera, sexta-feira, começando o fim de semana, como vocês sabem, eu havia prometido para vocês, toda sexta-feira eu vou estar dando dica de livro. Na verdade, eu estava dando três. Eu vou mudar essa abordagem e vou começar a dar só uma. E eu vou falar de um livro excelente, na verdade, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse livro ele foi escrito por o sócio da Ford no Brasil, também um dos sócios de Bill Gates da Elite Motors. E ele diz três coisas fundamentais. A primeira delas é: olhe para as pessoas e sorria. O sorriso ele quebra realmente o gelo. A segunda fase é: adapte-se, seja um camaleão, use a linguagem corporal do outro. A gente chama isso de espelhamento. Quando você tem um comportamento muito semelhante ao teu próximo, ele se desarma em relação a você. Da mesma forma que quando você tem um comportamento oposto ao outro, ou seja, você está conversando com aquela pessoa e aquela pessoa fecha os braços, cruza as pernas, certo? Essas são situações em que incondicionalmente a gente já vê que o outro não está receptivo. Muitas vezes a gente fala, eu não sei ler a linguagem corporal. Todos nós sabemos, isso é algo que está nato ao ser humano, até por proteção. Os homens e os homens primitivos, eles tinham que saber se aquele cara que estava chegando lá perto dele era um amigo ou era um inimigo. Os animais também têm isso, têm características de defesa. Você vê que o cachorro, quando ele começa a ranger os dentes e tal, ele está se sentindo ameaçado e está ameaçando o outro. O homem também tem isso, a mulher também tem isso. Na verdade, se a gente for ver essa diferença entre o homem e a mulher ela se veste mais pensando na outra, ou seja, na adversária, na concorrente, e o homem, ele se veste querendo projetar virilidade, força, segurança, né? Porque é que os homens, e eu não me eximo disso, assumo na verdade essa entre aspas, falha ou característica, né? Os homens, eles querem ter carros, eles querem ter motos, eles querem mostrar ao outro, ao sexo oposto, a segurança, porque sabe que isso é o que vai atrair. A mulher, ela se veste pensando na outra, ou seja, em diminuir a concorrência. O cara, ele por ter o instinto animal, ele quer enfrentar a concorrência. Então, adapte ao outro, use as características do outro de forma similar, mas nada tão forçado e nada que a outra pessoa possa perceber, certo? Seja empático. Na verdade, a empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, certo? E a antipatia é o oposto. Quer ver uma coisa? Eu já falei para vocês a respeito de crítica. Quando você recebe uma crítica e a crítica começa assim, você está errado, acabou-se. Nada do que a pessoa fale, depois dela dizer essa frase, você está errado, você vai receber. Assertividade é você levar o outro, ou seja, persuadi-lo, e essa palavra persuasão ela foi muito mal vista porque ela foi distorcida, né? Persuadir nada mais é do que você mostrar para o outro o melhor caminho para ele. Tem que ser algo benéfico e não algo no intuito de ludibriá-lo, de enganá-lo. Não é isso, certo? E por isso que eu estudo tanto técnicas de persuasão, porque eu sei, por exemplo, do meu aluno, o que é melhor para ele, como ele alcançar os objetivos dele. E eu tenho que saber como persuadi-lo para fazer com que ele acredite e aposte na minha ideia. Aposte a vida, a saúde, a integridade física dele e aposte financeiramente. Sobretudo esse aspecto. Por isso que eu sempre digo, eu sou muito bom em persuadir. Certo? Aprenda a persuadir, você vai conquistar grandes coisas na sua vida. Quanto melhor você for nesse aspecto, mais você vai conseguir vender. Lembre que tudo na vida é uma venda. Até as suas relações pessoais com o seu cônjuge é uma venda. Você tem que estar vendendo para ele ou se vendendo para ele o tempo todo. Vendendo como? E aí eu vou entrar com uma frase, certo? Que todos os casamentos longos eles usam. A admiração. E a admiração ela é cativada, ela é desenvolvida. Então você tem que se fazer ser admirado, certo? E o último ponto,
capture a imaginação, leve a pessoa a pensar, certo? No processo de coaching, uma das ferramentas fundamentais são as perguntas. A gente leva, através da pergunta ou das perguntas, o outro a uma reflexão, para que ele saia de um patamar X e vá para um patamar Y. Então, galera, essa é a minha dica de hoje, certo? Eu espero que vocês gostem, aprendam e, se possível, leiam esse livro, certo? Mas aprendam e estudem o máximo possível. Eu vou dar o nome do livro, tenha calma, certo? Sobre como persuadir, sobre como vender, certo? Tem vários livros sobre isso, eu já dei algumas dicas de alguns, mas esse aqui é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E saiba que os primeiros instantes de qualquer relação são fundamentais para estabelecer se aquela relação ela vai ser duradoura ou não. Então vamos só para fixar os 3 pontos, certo? Fundamentais desse livro. E ele chama o Evangelho segundo Moldau. Moldau foi um grande estudioso sobre a mente e sobre como persuadir as pessoas. Primeiro, olhe nos olhos e sorria. Segundo, adapte-se ao outro. Eita, às vezes enrola aqui a palavra, a boca, certo? E capture a imaginação, vá ao coração, vá ao sentimento, certo? Eu falo às vezes muito rápido porque eu tenho muita informação que eu gostaria que vocês aprendessem, gostaria de compartilhar e também estou aprendendo a partir do momento que eu estou passando essas informações para vocês. Elas voltam para mim, certo? Agradeço, fiquem com Deus, beijo.